Bem, gostaria de agradecer os presentes, né? O Carlos, a Thaís, o Rafael, a Antônia. Essa programação faz parte do projeto Casa Museu Emma Clabin Digital 2024, com patrocínio da Marsh McLennan. Né? Estamos aqui do Educativo da Casa Museu Emma Clabin, né? Que estamos eu e o Rafael Pepe, né? Somos ambos educadores da Casa Museu. Né? O Educativo da Casa Museu Emma Clabin atua no espaço da Casa Museu desde 2008, né? De início, principalmente recebendo público escolar através de iniciativas como Cultura é Currículo, mas posteriormente ampliamos nosso público, né? Tanto trazendo parcerias com escolas técnicas, com a Secretaria Municipal de Cultura, mas também tentando, partindo do princípio básico que todo mundo que entra nesse museu, ele é recebido pelo educativo, né? A Casa Museu Maclabin é uma casa-museu de colecionador que fica no bairro do Jardim Europa, né? Atualmente consta com cerca de 1.600 peças, que vão desde arqueologia até peças do modernismo. E, bem, a gente tem sido um museu bem interessante a gente tem crescido em tamanho, conseguido concentrar um pouco também essas discussões das casas-museu, né, aqui em São Paulo. Agora passa a palavra para o Carlos, né? Obrigado, Felipe. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo. É um prazer estarmos aqui nesse quarto encontro do projeto Bate-Papo em Casa. É um projeto muito importante, muito caro para nós. Como o Felipe já havia mencionado, ele surge durante a pandemia, o período da pandemia, e nós entendemos, né, o valor dele para além desse período e conseguimos estendê-lo, não é? Transformando de fato num projeto de continuidade. Nós estamos na Casa Museu Eva Clabin, que fica no bairro da Lagoa, Lagoa do Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Nós estamos bem pertinho aqui da estação de metrô Cantagalo. Então, para as pessoas que tiverem interesse em visitar a casa, muito fácil de chegar até aqui. A casa Eva Clabin, em termos de coleção, assemelha-se à casa Emma Clabin. Nós temos mais de 2.000 peças, entre peças arqueológicas e peças de arte, obras de arte, indo do Egito Antigo até o início do modernismo europeu, até aproximadamente 1940, além de mobiliário, não é, e arte decorativa. É um espaço bastante amplo e que, para além, não é, do acervo permanente, também oferece intervenções de arte contemporânea. Aliás, eu já faço um convite neste momento. Estamos com a intervenção da artista Rosana Paulino, com a exposição Novas Raízes, que é um trabalho impressionante e que não apenas vale a pena, como deve ser visto e debatido, porque o nosso espaço e a nossa proposta de trabalho é o debate, a mediação, a reflexão e a democratização da arte, da cultura e da educação, né? Por isso, também estabelecer a parceria com a Antônia Soares, presidente do MUT, que é uma pessoa que, tenho certeza, vai contribuir muito para esse diálogo aqui, diretamente, e para outras ações na nossa parceria, não é, Antônia? Mas o Felipe vai falar um pouquinho mais do projeto e depois a gente conversa com a Antônia. O projeto Bate-Papo em Casa, né, ele é um convite para a gente olhar para essa tipologia de museu, né? Ele começa principalmente num momento que a gente estava em isolamento social, então a gente precisou ampliar essa presença digital, né? E dessa forma a gente conseguiu também fazer mais parcerias com a Casa Museu Eva Clabin, né? Que temos a distância geográfica que acaba barrando, né, esse diálogo físico, mas a gente está o tempo inteiro conversando, né? E a ideia é conversar mesmo sobre a tipologia, né? E já tivemos no passado uma série de convidados, como o Museu Carlos Margarida Costa Pinto, de Salvador, né? A Fundação Gilberto Freire, do Recife, a Casa Roberto Marinho, no Rio. Então, a gente tenta criar esse diálogo, né, de diversos tipos de casa-museu, seja de colecionador, de literatos, de personalidades, né? E agora a gente começa esse semestre, né, com a Antônia Soares,
do Museu de Favela, né, para abrir ainda mais essas possibilidades de diálogo sobre casa e domesticidade, né. E passo de novo a palavra para o Carlos para ele apresentar a Antônia. Então vamos lá. Antônia Soares, ela é sócia fundadora e presidente do Museu de Favela, que fica no Rio de Janeiro. A Antônia é formada em biblioteconomia e tem pós-graduação em administração pública. Ela mora no Morro do Pavãozinho desde 1975. Haja tempo, hein, Antônia? Muito tempo de moradia, né? Participou de vários cursos na Ação Comunitária do Brasil e seminários com temas comunitários e sociais. Participou do Conselho Comunitário do Projeto, do Programa de Aceleração do Crescimento do PAC Rio, na comunidade de Pavãozinho e Cantagalo, na qualidade de liderança comunitária. É membro da Rede de Mulheres Empreendedoras do Pavãozinho e integrante do Circuito Carioca de Feira da Economia Solidária. É cofundadora e atual presidente do Museu de Favela e é responsável pelos núcleos de educação, voluntariado, economia criativa, horta comunitária e lojinha Redimurso. A Antônia vai falar um pouco mais sobre tudo isso que ela faz, né, de todas essas funções que ela exerce, começando pela ideia, né, de como surgiu esse projeto, né, de transformar o território em um museu. Então, eu passo agora a palavra para a Antônia Soares, agradecendo já a sua participação, sua presença e parceria. Antônia. Me ouvem? Vamos lá. Então, Eu vou falar colocar do... então a exibição e a gente vai desligar as câmeras, tá? Tá ótimo. Pode começar, Antônia. Então, o Museu de Favela, ele foi idealizado por um grupo de moradores da comunidade de Pavãozinho e Cantagalo, quando nós recebemos o PAC no final de 2007 para 2008 aqui na nossa comunidade. O PAC, ele é o Programa de Aceleramento do Crescimento, né, do governo federal. E aí, quando esse programa chegou na comunidade, foi formado um conselho de moradores com profissionais, né, do governo para decidir os rumos do programa. E aí, nessas reuniões, esses moradores da comunidade, né, normalmente quase todos lideranças comunitárias, os que não eram liderança, de fato, eram ligados a algum tipo de arte, da cultura, né, da gastronomia, e a gente começou a discutir um tipo de instituição que ficaria após o programa do PAC, que a proposta do PAC era deixar uma instituição na comunidade que viesse, no futuro, ser administrada pelos próprios moradores. A ideia do PAC era fazer uma cooperativa de pessoas, né, fazendo vários cursos, para servir de mão de obra para os pontos turísticos de Copacabana, Ipanema e da Lagoa Rodrigo de Freitas. Pelo fato de ser pessoas que prestam serviço, né, na maioria desses restaurantes, nos hotéis. Então, a ideia era que formasse essas pessoas para que elas servissem de mão de obra para esses lugares. E nós, enquanto moradores da comunidade, começamos a discutir que não era só isso que nós queríamos, né? Nós queríamos um outro tipo de instituição que viesse a valorizar a memória dessa comunidade. E aí a gente foi discutindo, e não sabíamos o que seria, de fato, como chamar essa instituição que viesse falar da memória da comunidade, da nossa cultura, né? Até porque a gente, enquanto liderança comunitária, vínhamos percebendo o seguinte: a história da comunidade ela estava se perdendo, porque as pessoas que deram início à construção desse território, na maioria já estavam velhinhas e morrendo, e a história se perdendo porque ia com essas pessoas. E a gente estava buscando uma maneira de preservar essa história e tornar essa história conhecida, não só para a comunidade, mas para o mundo, né? E aí nós fomos pesquisando, fizemos parceria com a Universidade da Federal da Unirio, né?
no curso de turismo, no curso de museologia, e de várias reuniões foi surgindo a ideia de se fazer, então, um museu. Mas aí a gente queria um museu que mostrasse a comunidade, né? E tudo que nessa comunidade tinha, né? Desde então. Até porque nessa época, né, a gente estava com um problema muito sério, né? A criminalidade estava muito alta, estava tendo incursão policial quase todos os dias na comunidade, e aí a comunidade estava muito visada como um ponto de risco, né? Somente de risco, e a gente queria dizer, não, essa comunidade ela não tem só a questão da violência, né, do paralelo, mas é uma comunidade onde todas as pessoas que nela moram são trabalhadores, né, e que têm o que mostrar, né? E aí a gente foi discutindo e chegou à ideia de fazer um museu que tratasse, então, a história da comunidade, né, resgatando essa história, preservando essa história e tornando ela conhecida. E aí a gente pensou num sistema de fazer, então, um museu comunitário que trabalhasse com a comunidade, para a comunidade, e que a comunidade se visse representada e valorizada através desse trabalho. Até porque nós mesmos, né, enquanto moradores da comunidade, enquanto nós pensávamos, né, em tornar um museu comunitário, fazer um museu comunitário, a gente já tinha uma ideia de que, fazendo isso, nós mesmos passaríamos a ser acervo desse grande museu, né? E aí, então, a gente chegou e fundou o Museu de Favela. Depois de muita pesquisa de como a gente faria isso, a gente discutiu bastante e resolvemos formar o Museu de Favela como um museu comunitário, de território, um museu que está a todo momento modificando, e é onde o acervo desse grande museu não é só o que a gente pode colocar dentro de um espaço fechado, mas tudo o que existe nessa comunidade. E aí, quando a gente pensa em tudo que existe na comunidade, é o modo de vida dos moradores, as pessoas mesmo da comunidade, os próprios moradores, eles são o acervo dessa comunidade, desse museu, né? E aí, nesse tipo de museu, a gente diz que o museu é um museu vivo, né? Porque se nós, enquanto moradores, somos acervo, nós somos um acervo vivo. As coisas que tem dentro do território, né, que estão se movimentando a todo instante, né, é o ir e vir das pessoas, é o trabalho, é o desenvolvimento da cultura, de tudo isso é vivo, né, está se movimentando e transformando a cada instante. Então, o Museu de Favela ele surgiu com essa missão de ser um museu onde a gente preserve a história da comunidade e também transformar essa comunidade. E quando a gente pensa nessa transformação, a gente pensa também muito em valorizar esses moradores, né? É que o nosso trabalho ele é todo voltado para a comunidade, para os moradores, de modo a que essas pessoas elas se sintam valorizadas e se sintam cidadãs também, né? E não excluídas da sociedade. Então, o Museu de Favela ele vem nesse trabalho e dentro desse trabalho do Museu de Favela, dentro dessa nossa proposta, a gente vem desenvolvendo um trabalho totalmente voltado para a comunidade. O museu ele foi fundado em 2008 por um grupo de 16 pessoas, onde 14 pessoas eram moradoras da comunidade de Pavão, Pavãozinho e Cantagalo, e 2 de fora da comunidade, que era uma pessoa que já trabalhava no PAC, a Kátia Loureiro, e o doutor Lemos, que acabou sendo o nosso contador e o nosso jurídico também, e que até hoje está conosco, né, fazendo a nossa parte jurídica e a nossa contabilidade. Então, são essas 2 pessoas que eram de fora da comunidade. Não é um trabalho fácil, porque a gente administrar todo um território é bem complicado, é bem difícil. Todos nós trabalhamos como voluntários, né? Então, a pessoa que trabalha como voluntária, ela acaba tendo outras necessidades para a sobrevivência, e isso deixa a desejar um pouco para o nosso trabalho do museu, mas a gente vem tentando fazer o que é possível. Então, o museu ele foi fundado em novembro de 2008. Novembro passado, nós fizemos 15 anos de fundação. E o nosso lançamento oficial se deu em 14 de fevereiro de 2009, num grande evento onde contou com várias autoridades, inclusive as pessoas do IBRAM,
que vieram dentro desse nosso lançamento oficial do Museu de Favela, fazer o lançamento dos pontos de memória que acabavam de ser criados dentro do Instituto Brasileiro de Museus. E desde então a gente vem fazendo esse trabalho. Então, nós fazemos um trabalho onde nosso público principal são os moradores, e com os moradores a gente faz o nosso trabalho. Nós criamos vários projetos, como as Mulheres Guerreiras, que é um projeto onde a gente entrevista várias pessoas, mulheres da comunidade, sejam jovens, adultas, idosas, e essas histórias elas são transformadas em nossa exposição itinerante. A exposição itinerante ela foi inaugurada com uma edição que nós chamamos de Velhos Ilustres. Essa exposição ela foi feita com 12 pessoas das mais antigas da comunidade, pessoas que realmente construíram seus primeiros barracos, sem nenhuma infraestrutura na época. Então, tanto que essas pessoas, né, a gente, hoje em dia, só temos 2 vivos dessa primeira exposição que nós fizemos, né? Então, é uma prova de que se a gente não faz esse trabalho, a história da comunidade se perde. Essas pessoas contam, né, contaram para a gente, os que já partiram e os que estão vivos ainda contam, que era uma época de muita dificuldade. Não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. Então, as pessoas tinham que descer o morro para buscar água em Copacabana, em Ipanema, e muitas vezes até na Lagoa Rodrigo de Freitas para fazer suas necessidades em casa, como lavar roupa, cozinhar, tomar banho, coisas muito rudimentares mesmo, né? E aí, hoje, quando a gente busca essas histórias, né, a gente toma conhecimento também, né, o povo mais jovem toma conhecimento dessas dificuldades, e essas histórias elas ficam registradas para a eternidade, porque ao contar a sua história, esse morador ele está eternizando aquilo que ele tem de conhecimento, né? Então, é nesse caminho que a gente trabalha. O Museu de Favela foi considerado pelo Instituto Brasileiro de Museus como o primeiro ponto de memória do IBRAM. E como primeiro ponto de memória, nós tivemos várias vezes, né, sido levados para outros museus, para outros estados também, para contar a nossa história de como a gente estava trabalhando, para dar suporte para a criação de outros museus. Em várias comunidades, tanto de pessoas quilombolas, indígenas, né? Então, o Museu de Favela ele tem essa missão também de ser um ponto de memória que leva a sua história para que outras comunidades também possam desenvolver esse tipo de trabalho. O Museu de Favela, nós temos vários projetos, né? Inclusive, o Carlos até já citou alguns aí, né? Educação museal, nós temos a rede de artesãos, né? Que é a rede de empreendedores, que trabalhamos com a economia criativa, tem várias atividades totalmente voltadas para os moradores, né? Todos os nossos projetos eles são pensados para os moradores, né? Dentro do Museu de Favela, para que a gente possa desenvolver melhor as nossas atividades, nós dividimos o museu em núcleos. Então, nós temos o núcleo de memória, que é o responsável pelo levantamento das histórias. Nesse grupo de memória, ficou também o acervo e o patrimônio do Museu de Favela. Então, esse núcleo ele é responsável, inclusive, pelas entrevistas que dão resultado depois nas edições das exposições itinerantes. E um outro projeto também que nós temos dentro do núcleo de memória são as casas-telas. As casas-telas elas são telas pintadas nas casas dos próprios moradores, retratando histórias que são contadas também pelos moradores. É um trabalho de mediação que nós fazemos com o morador e só usamos a parede da casa dessa pessoa se ela realmente concordar. Se ela disser que não quer, a gente não faz. Aí nós temos um grande problema, né, com essas casas-telas, que é quando o morador ele aceita fazer que seja feita uma casa-tela na casa dele, ele não é impedido em momento algum de não dar continuidade à sua casa, se ele quiser depois aumentar a casa, se ele quiser mudar o layout da casa, ele tem toda a liberdade de fazer isso.
Para isso, ele procura o Museu de Favela, faz um entendimento, comunica o que vai acontecer, e em nenhum momento a gente proíbe que essa pessoa desfaça aquela casa e aumente a casa dele, né? Então, é feita toda uma mediação com o morador. Outro núcleo que nós temos dentro do Museu de Favela é o Civismuf. O Civismuf é o núcleo que é responsável pelas visitas turísticas dentro do território. Porque uma das propostas do Museu de Favela era também isso, era mostrar o território como um ponto de turismo, onde a gente faz, o turismo é feito dentro do território. Nós criamos o roteiro das casas-telas, onde nós fizemos essas histórias contadas pelos moradores. E essas visitas, elas são guiadas por nós mesmos, os próprios moradores, que somos quem conhecemos a história da comunidade. Então, essas visitas, elas são agendadas e depois elas são acompanhadas pelos guias locais, passando por dentro do território. Um outro núcleo que nós temos é um núcleo de cultura. Nesse núcleo, nós temos toda essa questão ligada à arte, né? Seja a música, a poesia, o hip hop, né? A capoeira, né? Então, tudo que envolve a cultura, a gente tem um núcleo que trata dessa parte. Temos também o núcleo da educação no museu e temos também o núcleo de economia criativa. No núcleo de educação, nós temos um projeto que é chamado Jornadas Estudantis, onde nós fazemos visita com crianças das escolas da rede municipal dos arredores. Essas visitas são acompanhadas normalmente pelo professor da turma, a coordenadora pedagógica, e aí nós fazemos essa visita com as crianças por dentro do território, passando pelas casas-telas, e depois a gente faz uma roda de conversa em nossa base com as crianças. Na educação do museu também, nós temos a parte da brinquedoteca, onde as crianças podem brincar, fazer o dever de casa, né? Muitas crianças, às vezes, ao voltar da escola, não tem uma pessoa em casa que possa ajudar no dever de casa. Esses deveres, eles são também feitos, ajudados para fazer no Museu de Favela. Temos também a biblioteca itinerante, que é onde nós levamos os livros para dentro do território. Ele sai da nossa base e vai para o território, para facilitar que todas as pessoas tenham acesso à leitura e essa parte da educação. Como geração de renda, nós temos a lojinha, onde nós vendemos os produtos do próprio Museu de Favela, e os artesanatos e as obras de artes que são feitas pelos próprios moradores. Aí ele coloca os seus produtos para vender, e desse produto ele dá uma porcentagem para o museu, para fazer a manutenção, essa porcentagem é de 15%, e o restante, os outros 85%, é todo do próprio produtor. Então, o Museu de Favela ele tem toda essa preocupação de estar trabalhando com a comunidade, com os seus moradores, no intuito de valorizar essa pessoa, da pessoa se sentir incluída nos projetos que são desenvolvidos dentro da comunidade. Então, temos também um núcleo, né, que faz a captação de recursos, porque o Museu de Favela, como toda instituição, né, não tem, toda ONG não tem dinheiro próprio, né, então a gente tem que fazer a captação através dos editais. Nós temos um núcleo que trata só dessa parte, né, é formado um grupo de trabalho, onde fica uma pessoa buscando os editais, escrevendo os projetos, né, e assim a gente vai desenvolvendo o nosso trabalho. Então, o Museu de Favela ele tem essa pegada muito comunitária, né? Nós fazemos nossas reuniões onde nós discutimos todas as atividades que são feitas pelo Museu de Favela. Mas essas reuniões, elas são abertas à comunidade também. Por ser um museu comunitário, todo morador, ele é membro desse museu. Então, se o morador quiser chegar na reunião, conversar, contar história, sugerir, ele tem toda a liberdade de entrar na reunião e participar da reunião. E aí a gente faz esse trabalho, né, de desenvolvimento da comunidade, né, através das nossas ações, no sentido de valorizar essas pessoas e incluí-las na sociedade de um modo geral. Nas oficinas, na parte da economia criativa,
além da lojinha onde nós temos a venda do produto dos moradores, nós fazemos também oficinas, são oferecidas oficinas totalmente gratuitas para os moradores, onde eles aprendem, né, a fazer os produtos, e o nosso intuito ao dar essas oficinas é fazer com que essas pessoas elas se tornem futuramente empreendedores, porque é uma comunidade onde às vezes nós temos muitas donas de casa que não conseguem trabalhar porque tem que levar os filhos para a escola, ou senhoras que já não têm muita disposição para descer o morro, subir o morro, ficam muito dentro da comunidade. Então, nós fazemos essas oficinas de modo a proporcionar que essas moradoras, né, e não só mulheres, mas homens também, a gente tem tido até homens nas oficinas, eles aprendem a fazer e muitas vezes o produto que é ensinado ali, ele passa a reproduzir em casa e isso se torna uma geração de renda para aquela família, né, como complemento e muitas vezes até como a renda principal. Então, é uma maneira da gente fazer com que essas pessoas também tenham uma possibilidade de uma qualidade de vida melhor. O Museu de Favela ele é isso, ele tem essa preocupação de cuidar da sua comunidade, né, de ser um museu que está o dia a dia dentro da comunidade, com a comunidade, e todas as nossas ações são voltadas para a comunidade. É isso. Tem mais alguma coisa, Silvio? Pode passar aqui. Aqui vocês estão mostrando, né, os nossos programas e os projetos que a gente tem. Durante a pandemia, né, como todas as instituições, principalmente as ONGs, né, a gente trabalhou muito na questão de apoiar as comunidades com cesta básica, kit higiene, né? E aí, inclusive, depois a gente participou de um projeto voltado para a época da pandemia, onde, infelizmente, esse projeto só veio sair pós-pandemia, mas que, mesmo assim, a gente manteve as atividades que seriam feitas com apoio aos moradores, com bujão de gás, com oficinas, com cursos profissionalizantes, né? De modo a apoiar essas pessoas que tinham sofrido perda dos seus empregos durante a pandemia, porque o Museu de Favela ele faz esse papel, né? De apoiar a sua comunidade em todos os momentos, sejam eles de felicidade, de alegria. Todo o nosso trabalho a gente procura usar sempre a mão de obra da comunidade. As atrações turísticas, quando a gente apresenta para os turistas, são todos da comunidade. Então, a gente faz um trabalho voltado totalmente para a comunidade de Pavão, Pavãozinho e Cantagalo. Nós ficamos aqui bem próximo, né, no meio de Copacabana, Ipanema e Alagoa. Temos como vizinho ali o Eva Clavin, que em outras épocas a gente já foi parceiro, mas aí essa parceria tinha se perdido, e agora a gente está retomando, né? Essa foto que está sendo mostrada aqui, ela é o roteiro das casas telas. Nessa imagem aparecem as primeiras 20 casas que foram feitas. Essa lista em vermelho que vocês estão vendo aqui no meio é exatamente o roteiro das casas telas. Ele começa se vier por Copacabana, no início da rua Santo Romão, que é a rua de acesso para o morro, e se vier por Ipanema, ele começa também no início da rua Santo Romão, por Ipanema, e aí adentrando a comunidade, a gente faz todo esse roteiro onde tem essas casas-telas. A princípio, nós fizemos 20 casas-telas, essas primeiras casas-telas foram apoiadas pelo IBRAM, na época com o projeto do IBRAM, tanto que todas essas casas, primeiras 20 casas-telas, elas são tombadas como patrimônio patrocinado pelo IBRAM, e depois dessas 20, nós já fizemos mais 7 casas-telas. No momento, nós estamos finalizando mais 4, que vai fazer também parte desse circuito das casas-telas. E cada casa-tela dessa é uma história que foi contada por um morador, seja uma história de alegria, seja uma história de tragédia, uma história de tristeza, é a história da comunidade que é contada. Felizmente, nós temos muitos momentos de alegria, né? As visitas turísticas, normalmente, elas passam nesse roteiro, aí os moradores acabam interagindo com o visitante, muitas vezes o guia fica sem poder falar porque o morador ele quer contar a história dele naquele momento para o visitante. Então, é uma visita muito interessante, muito bonita de ser feita. Passando um pouquinho aqui, Favela Tour. Essa imagem aqui, ela representa a época que a comunidade não tinha água. Então,
as mulheres, principalmente, né, porque normalmente são as mulheres que estão no dia a dia da casa, né, e elas tinham que descer o morro para buscar água nos arredores, né, em Copacabana ou Ipanema, como eu já falei, e elas traziam essa água nas latas, né, que na época tinha aquelas latas de banha, né, que se chamava lata de 20, né, que na verdade eram 18 litros, e elas traziam a água na cabeça para fazer as coisas em casa. E essa casa tela ela representa exatamente esse momento, né? Essa história da comunidade, e é inclusive uma representação da nossa comunidade. Então, aqui tá, só que são alguns prêmios que nós já ganhamos, né? Nós temos, já fomos classificada como uma das melhores ONGs da época. Aqui nós temos também um prêmio da ESPM, porque a gente trabalha em parceria, né, com várias instituições. E aí, principalmente com universidades, nós temos no momento parceria com a Unirio, com a PUC do Rio de Janeiro, com a UFRJ, inclusive nós estamos para lançar uma revista, a 5ª edição da revista virtual, que está sendo feita pelo grupo de alunos de comunicação da UFRJ, que é um parceiro nosso também. E assim, nós trabalhamos com parcerias. Temos também algumas moções, né? Agora mesmo nós acabamos de receber, no mês de agosto, uma moção da Câmara Municipal, já tínhamos recebido uma no ano passado, por reconhecimento do trabalho que nós desenvolvemos na comunidade. Creio que é isso. Bem, você quer adicionar alguma coisa, Antônia? Quer que eu volte para alguma imagem? Eu fui passando à medida que eu ouvi a sua fala progredindo, né? Mas Não, acho que eu falei assim tudo, porque eu dei uma geral, né, do que é o Museu de Uhum. Favela, né? Agora, se vocês quiserem saber algo específico, a gente pode responder, Tá, tá? então acho que vamos voltar todo mundo para. Vou Isso. acabar a exibição aqui. Uhum, Vamos tá. voltar todo mundo para a tela para a gente fazer essa rodada de perguntas. Uhum. Eu queria, então, começar a rodada de perguntas. Olá, boa tarde, Boa prazer, tarde. Antônia, boa tarde. Sou aqui da Casa Museu, sou Rafael. Eu queria, você comentou brevemente, assim, se você pudesse desenvolver um pouquinho mais sobre como é a formação da equipe que hoje atua no museu, né? Comentou rapidamente que são voluntários, são moradores, né? Eu queria saber como que é a atual formação e como na verdade quem são essas pessoas, quem são esses profissionais, assim, se você puder Tá, desenvolver um pouquinho mais. tá E bom. aí eu vou encaixar uma outra dúvida também. Como faz para também fazer esse agendamento, se alguém quiser visitar? Como que funciona para a pessoa visitar o museu? Tá ótimo. Vamos lá. Então, nós, a equipe do Museu de Favela, somos basicamente os sócios fundadores, né? Nós, como eu falei, nós fundamos o museu com 16 pessoas. Infelizmente, por sermos todos voluntários, ao longo dos anos, as pessoas vão se afastando porque precisam trabalhar para sobreviver. Hoje, nós contamos apenas com 5 sócios fundadores atuantes. Uma delas sou eu e mais 4. E temos uma diretoria, né? Nós temos uma diretoria com 5 membros, que é um diretor-presidente, que no momento sou eu, e mais 4 diretores. No momento, nós temos até só 3, porque um pediu para se afastar também, exatamente por esse motivo, né? De precisar trabalhar, né, para sobreviver. Ele pediu o afastamento. Então, no momento, nós contamos com uma equipe de 4 sócios fundadores atuantes, né, que é o Sidney, a Rita, a Aline e a Márcia, eu, que sou sócio fundadora e estou presidente, e mais 3 diretores, né? Nós temos um administrador, que cuida da nossa parte administrativa e financeiro, e como eu falei, nós temos o doutor Lemos, que é o nosso jurídico e contabilidade, né? O Flávio, que é o administrador, ele faz todo o movimento financeiro, encaminha o balanço para o doutor Lemos e ele finaliza a parte de contabilidade.
Somos todos voluntários, né? A gente fundou o museu como voluntários e como voluntários estamos até hoje. A formação dessa equipe, né? Nós temos várias coisas dentro da equipe, né? Por exemplo, eu sou formada em biblioteconomia, mas eu trabalhei durante 30 anos no serviço público estadual, justamente na parte administrativa, né? E aí nós temos o Sidney, que é capoeirista, nós temos a Aline, que é rap, nós temos a Rita, que é radialista, nós temos a Beth, uma das diretoras, que é professora de inglês e formada em turismo. A Márcia, uma das sócias fundadoras, é arquiteta. Temos a Sara, que está fazendo faculdade de meio ambiente, né? Assim, então, é uma equipe muito variada, né? E aí, no dia a dia, acaba que todo mundo faz de tudo, né? Assim, se eu for fazer uma biblioteca itinerante, de repente vai uma equipe de voluntários, de outros voluntários, e a própria equipe vai também. Quando a gente faz um evento, está todo mundo junto. Nós fazemos semanalmente 2 reuniões de equipe, que é uma na segunda-feira e uma na quinta-feira, onde todos os assuntos são abordados ali, né? Seja de projeto, eventos, tudo. Nessa reunião, cada um traz as suas contribuições, a gente define o que vai seguir, o que não vai, e aí toda semana a gente tem essas 2 reuniões. Fora esses 2 dias que são fixos de reunião, né? A gente atua independente. Cada um faz lá seus contatos, vai em reunião, participa das coisas, e no dia da reunião a gente traz essas informações, né, para que seja decidido. Quanto a... Você respondi essa parte aí para você, tá ok? Sim, obrigada. Tá Estou ok. pensando na quantidade de trabalho que tem É para muito trabalho, é muito muito trabalho, trabalho. muito trabalho. Mas aí a gente vai tentando dar um jeito e fazendo, né? E com relação ao guiamento, ele é agendado através do nosso site. Nós temos no site um e-mail onde a pessoa faz o pedido da visita, eu quero visitar. No momento, o nosso site está em reconstrução, ele não está no ar no momento, está em reconstrução. Então, as visitas elas são feitas através desse site, desse e-mail Quero Visitar. Aí, essa pessoa que é responsável pelo núcleo do Civismuf, que é o núcleo das visitas, ela pega, responde essas mensagens e aí faz toda aquela conversa de marcar a visita ou não. Aí, no dia da visita, normalmente ela é feita por nós mesmos, né, os moradores. Aí, se precisar de tradução, nós temos as pessoas que fazem a tradução, inclusive uma das tradutoras é a Beth, que é uma das diretoras, é tradutora também, por ser professora de inglês. Temos a Luísa e temos mais 2 colaboradores que fazem também essa tradução para nós. Os tradutores, eles recebem um valor, uma contribuição por esse serviço prestado, mas nós que somos do dia a dia, a gente é voluntário mesmo, né? Então é isso. E nós trabalhamos também muito com outros voluntários que vêm de fora, né? Às vezes, assim, pessoas que nos procuram querendo prestar um serviço voluntário, nós aceitamos. Trabalhamos também muito com doutorandos, mestrandos, graduandos que querem fazer uma experiência na área de museu, né? E acabam vindo também a colaborar com o nosso trabalho. Então, é assim, mas é pesado. Tá? Obrigado. Agora, eu queria fazer uma pergunta, mas é relacionado também aos moradores, mas não a participação deles dentro da instituição, mas sim como eles se envolvem nos projetos do MUP. Então, eu queria saber como é a adesão dos moradores às oficinas, né, que você comentou, a todos esses projetos, se eles procuram, se eles vão, né, de forma recorrente, e se existem ações realizadas pelo MUP para promover o envolvimento e participação dos moradores também, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre todas essas ações, essas oficinas de artesanato, mas também se os moradores eles realmente vão ou é mais um público externo. Não, o nosso trabalho, todos os nossos projetos, eles são praticamente pensados e dirigidos à comunidade. Foi?
Posso continuar? Eles são Claro, claro. pensados e dirigidos para a comunidade. E nós temos realmente muita recepção da comunidade com relação aos trabalhos, né? Tanto que todos os nossos projetos que nós desenvolvemos, eles são desenvolvidos com o pessoal da comunidade, seja ele de curso profissionalizante, oficina de artesanato, algum evento cultural, né, a biblioteca itinerante, a brinquedoteca, todos os nossos projetos eles são voltados para a comunidade. Claro que eles não são fechados para as pessoas de fora. Se aparecer algum morador que não seja da comunidade, que queira fazer um trabalho, um curso no Museu de Favela, é sempre bem-vindo. Então, a recepção da comunidade, ela, no geral, nós consideramos muito boa. Claro que tem assim, por ser um museu, né, de comunidade, né, como eu falei, nós mesmos, enquanto moradores, nós somos acervos desse museu, né? E aí tem pessoas que não entendem isso, né? Até porque está dentro da comunidade e não está vendo o museu. Na cabeça das pessoas, o museu é um espaço fechado, com coleções de arte, né? E quando você fala para determinadas pessoas que ela mora no museu, ela pergunta assim, ué, mas aonde está o museu? Cadê o museu? Né? Porque ela não reconhece de imediato isso como um museu. Mas quando nós fazemos as atividades que são divulgadas, as pessoas procuram bastante. Prova disso são as nossas oficinas que a gente faz, que sempre dá bastante gente. Os cursos que nós fazemos são direcionados para a comunidade e sempre tem um público muito bom. E as pessoas, inclusive, ficam perguntando se você demorar muito para fazer um evento ou para fazer um curso, as pessoas cobram no meio da comunidade, né? Quando vai ter isso, quando vai ter aquilo, né? Fico cobrando. É claro que isso aí para a gente é muito bom. E outra coisa que a gente percebe, né, que quando nós começamos a fazer as exposições itinerantes, para entrevistar as 12 pessoas primeiras, né, que nós entrevistamos, que foram os prédios ilustres, foi muito difícil, porque as pessoas não sabiam o que era o museu e elas ficavam perguntando, mas para que você quer minha história? O que você vai fazer com a história que eu vou te contar? E aí não queriam dar, né? A gente teve que ter um trabalho muito grande de convencimento para as pessoas darem essas entrevistas. Hoje as pessoas ficam cobrando, né? Nossa, quando que eu vou dar a minha entrevista? Quando que eu vou aparecer no banner, na exposição? Nossa, você ainda não chamou minha mãe tem que fazer parte disso daí, minha mãe é uma mulher guerreira, minha mãe sabe a história dessa comunidade. As pessoas já cobram, né, a participação no Museu de Favela, entendeu? Então é muito bacana. A gente tem essa. E outra prova disso é quando tem as visitas, como eu falei, né? Às vezes a gente está no território com um visitante, e o Carlos viu isso, né, Carlos? As pessoas querendo conversar, parando, né? Conversar, passo, cumprimento, né? E se você bobear, você começa a contar uma história, o morador ouve e já entra na história também, e acaba que ele conta a história para o visitante, entendeu? Então é muito bacana. Às vezes tem visitantes que eles querem conhecer um pouco, né? Não só fora. Dá para conhecer a casa por dentro, não sei, a gente fala com o morador e o morador imediatamente fica, né? Abre a casa, deixa o visitante entrar, oferece água, né? É assim, tem que dizer, a gente. Lógico que isso aí a gente não vai dizer que é 100%, né? Mas pelo menos eu acho que 90% de apoio a gente tem com a comunidade, entendeu? Ah, é muito bom saber disso. Agradeço muito pela resposta também. E outra coisa, deixa eu complementar só um pouquinho. Às vezes as pessoas ficam preocupadas assim, né? A visitar uma comunidade de risco, né? Porque as comunidades de morro são tidas como comunidade de risco, né? Não tem menor problema, né? A gente tem todo o entendimento com a associação de moradores, comunica quando vai ter a visita. Nós nunca tivemos nenhum tipo de problema com visitante dentro do território. Então, quem quiser visitar o Museu de Favela, é só entrar lá no nosso Quero Visitar, fazer o seu agendamento, será bem-vindo. A nossa base fica na Rua Alberto de Campos, número 12. Também, se a pessoa quiser ir direto visitar, pode visitar lá a nossa base, marcar uma visita pelo território também. Ok? Antônio, eu tenho uma pergunta aqui a partir de muitas coisas que você falou, né, de coisas muito interessantes relacionadas à programação, né? Você já ressaltou que a programação ela é voltada para os moradores, não é, do território. Já entendemos que esses moradores também fazem parte desse acervo. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais de como é o ponto de partida, né,
de onde vocês partem, quais são as inspirações, para poder pensar essa programação, nessa programação tão intensa, tão vasta, o que mais interessa, né, aos moradores, no momento que vocês propõem, né, algum projeto, alguma oficina, quais são os temas, né, que circundam essas oficinas, se são questões sociais, se são questões da arte, da educação, da cultura, ou então é uma conjunção, né, disso tudo. Eu queria que você também falasse sobre o envolvimento não apenas da comunidade, mas como é a frequência de pessoas de fora e se há interesse, né, nas proposições, nas ações de vocês, de pessoas vindo de fora, né, de outros lugares, de outros territórios, não apenas da comunidade. Então, quando nós pensamos nos projetos, nós pensamos que a gente fala assim, nós somos moradores, vivemos aqui todo dia, toda hora, passamos uns pelos outros, e a gente sabe quais são os interesses da comunidade, né? Por exemplo, se sai um edital que propõe capacitação, formação, a gente já pensa assim, vamos fazer um curso disso, assim, que vai interessar a comunidade, entendeu? A gente já sabe que aquele curso vai ser bem aceito. Uma coisa que as pessoas procuram muito é ligada a essa questão da trança, penteado, fazer unha. Então, a gente está sempre pensando em projetos, né, que possam trazer esse conhecimento para a comunidade. Na parte cultural, a gente sabe que o pessoal gosta muito do samba, então vamos fazer roda de samba, né? Ou então os mais jovens gostam do hip hop, do break, né? Então, quando a gente pensa esses projetos, a gente pensa exatamente em coisas que a comunidade gosta, né? A gente não vai inventar algo que a comunidade nem sabe o que é. A gente faz aquilo que a gente já sabe que será aceito pela comunidade. E nós temos realmente sempre uma boa receptividade disso, né? Nunca fizemos um projeto que não tivesse dado certo. Graças a Deus, todos os nossos projetos, né, que a gente pensou, né, a gente chega às vezes até a consultar alguns moradores, olha, tem esse projeto assim, você acha que vale a pena? Ele pode interagir, dizer que sim, né? E aí, quer dizer, a gente faz baseado exatamente nesse conhecimento da comunidade que a gente já tem, né? Que a gente sabe qual é a necessidade, né? E o que as pessoas mais vão querer que seja feito. Com relação às pessoas de fora, é bem aceito também. Nós temos alguns eventos que vão muitas pessoas de fora. A gente faz a divulgação, né, através das nossas redes sociais, faz o boca a boca. Nós temos contato com vários museus comunitários também, né, outros museus, faculdades, universidades, e a gente divulga e temos uma boa receptividade. Inclusive, quando a gente faz, por exemplo, algum evento, né, a gente manda os convites, as pessoas dos outros museus vêm nos nossos eventos, assim como a gente às vezes também vai nos eventos quando tem tempo, né? Porque com essa correria que a gente vive, às vezes não dá, né? Então a gente está sempre assim, né? Nessa troca uns com os outros, né? E as pessoas que a gente fala do asfalto, né? Bom asfalto, né? A gente tem uma boa receptividade. Nossos eventos normalmente tem pessoas de fora. Tanto que as pessoas nos procuram, inclusive agora com esse acesso mais fácil que a gente tem lá pelo Alberto de Campos, o acesso ficou mais fácil para as pessoas chegarem no Museu de Favela. Então, às vezes, a gente está ali trabalhando e chega gente procurando pelo museu e aí quer visitar ali, aí a gente fala que o museu é lá fora, aí imediatamente ali mesmo, ela já quer que faça o guiamento no território com ela, né? Quando tem gente disponível, faz naquele momento, se não tiver, a gente agenda para fazer no outro dia, no outro horário. Né? Nós temos muita procura de estudantes, né, para fazer trabalhos universitários, nós temos a última vez que nós contamos foi antes da pandemia, nós já tínhamos 66 teses defendidas com o Museu de Favela, tanto de graduandos, como de mestrando, como de doutorandos, e a maioria do exterior, para vocês terem uma ideia. A maioria do exterior. Muitas, nós recebemos, na maioria, os turistas são estrangeiros, e nós temos tido muitos voluntários estrangeiros também, através de universidades, nós temos muitos intercambistas que se interessam por trabalhar conosco, e aí eles acabam indo e falando para outras pessoas, essas pessoas, quando vêm, querem conhecer o Museu de Favela. E já aconteceu de muitos ex-intercambistas que fizeram uma experiência conosco, ou mesmo voluntários,
que foram embora para os seus países e mantêm contato conosco até hoje. Existe uma recorrência maior de algum país especificamente com esse interesse? Não, praticamente assim, da Europa do geral, né? Da Europa no geral. Mas a gente tem contato, a gente já, inclusive, visitou outros países pelo Museu de Favela, né? O Sidney, por exemplo, já participou de uma gravação de um programa na África do Sul. Eu já fui à Indiana, nos Estados Unidos, já fui ao Chile, tudo por conta do Museu de Favela, tipo parceria com o museu desses lugares, entendeu? Maravilha, te agradeço, viu? Nada. Antônia, você Oi, tinha filho. falado um pouquinho dos registros, dos visitantes, né, que eles cobram, quando é que vai ser minha vez, É. né? E a gente estava conversando para pensar o encontro, né? A gente ficou pensando muito como seriam feitos, como são feitos esses registros, né? Vocês gravam, vocês fazem um registro escrito, como se dá a coleta desse registro, né? E quem é a pessoa responsável por isso, né? E além disso, né? Como esse registro, né? Como esses relatos, né? Essa parte viva do museu, né? Se a gente for parar para pensar, ela é incorporada, né? Porque vocês têm o percurso, mas como essa história é incorporada no percurso, né? Então, os registros propriamente das visitas a gente faz através de fotos, de vídeos, né? Pega depoimentos de alguns visitantes que querem dar um depoimento. Tem um visitante que, depois que vai embora, ele faz uma mensagem e a gente guarda tudo isso, a gente tem guardado. Nós mantemos o livro de registro de assinatura, né, de todos os visitantes, e como as visitas elas são agendadas através de um e-mail, esses e-mails eles são todos guardados, a gente tem, né, cada visita que foi feita. Nós temos uma pessoa que é responsável por essa parte, que é a Márcia, que é responsável pelo núcleo do Civismuf, e ela é quem faz todo esse trabalho com os visitantes. Mas com as memórias dos moradores, também são vocês que coletam, esse registro Sim, fica gravado, fica. né? E ele é Então, integrado no roteiro também, né? isso. Essas visitas, essas entrevistas que são feitas, né, é o núcleo da Rita, que é a responsável pela memória, ela que é responsável pelas entrevistas com os moradores. Aí ela faz essas entrevistas escritas na hora e depois elas são transcritas para o sistema, né? Através de fotos e vídeos também, e isso tudo fica guardado. Nós temos tudo isso também guardado. Até porque o que vai para o banner na exposição, que a exposição ela é feita em formato de banner, né, para poder facilitar de carregar de um lugar para o outro. Então, no banner é contado um pouco daquela entrevista, né, que pega uma parte mais importante, aí coloca lá na entrevista, no banner. Mas a entrevista na íntegra, ela fica arquivada. E, inclusive, ela é transcrita de acordo com o morador falou. Se ele falar uma palavra errada, a gente não vai consertar essa palavra, porque é o depoimento que aquela pessoa falou, entendeu? Então, elas ficam guardadas na íntegra, transcritas na íntegra. E elas estão disponíveis para qualquer pessoa que quiser ter acesso. Ah, legal, Antônia. Gostei de saber também dessa coisa do banner, né? Que você pode eventualmente até levar isso para outros lugares, né? Posso Essa levar aí memória para o fica EMA. circulando. Posso levar Ah, aí para o EMA. pode trazer, a gente. Já vou levar lá para o EVA, né, Carlos? Aham. A gente adoraria, com certeza. Inclusive, a nossa primeira edição da exposição itinerante, né, que foi os Velhos Ilustres, quando nós lançamos ela dentro do lançamento oficial do Museu de Favela, né, que foi esse do dia 14 de fevereiro de 2009. E depois desse lançamento, nós andamos com ela por várias instituições dentro do território e fora do território aqui. Já levamos para muitas universidades e itineramos também por 3 municípios, Macaé, Paraty e Cabo Frio, né? Ah, legal. Exatamente. E quando a gente leva as exposições, assim, a gente não leva só a exposição, a gente leva, às vezes, leva uma entrevistada ao vivo e a cores, né?
leva o entrevistado, aí a pessoa vê ali o banner, vê a pessoa ao vivo, pode conversar com essa pessoa, inclusive, né? E levamos também outras atividades do museu, tipo os materiais da instituição, que é o livro, camisa, caneca, essas coisas todas, né, para vender, e levamos também outras atividades. É comum a gente ter uma exposição e, de repente, levar uma oficina de pipa, por exemplo, né? Ou levar um artista para fazer uma performance. Inclusive, nas nossas visitas guiadas, normalmente os visitantes eles pedem uma performance artística. E essa performance ela pode ser uma pessoa do samba, ela pode ser uma pessoa do break, uma pessoa da capoeira, do maculelê, que faz uma apresentação ali para os turistas. Ai, que legal. Isso é uma Obrigado. maneira que a gente tem de estar incluindo a comunidade no nosso trabalho. Por exemplo, se a gente recebeu um grupo de visitantes e um grupo de visitantes quiser almoçar ou jantar na comunidade, ele pode, a gente faz contato com aquelas pessoas que fazem a comida, e aí naquele dia, aquele espaço ali é reservado para os visitantes. Entendeu? Tem tudo isso. O visitante, inclusive, ele pode pedir uma atração artística, ele pode pedir uma oficina, ele pode pedir que quer almoçar ou jantar. Tudo isso a gente tem, envolve a comunidade nessas ações todas. É um trabalho feito só com a comunidade, para a comunidade. Ah, legal, Tony. Muito obrigado. E bonito, né? Assim, compartilhar de vocês realmente compartilham a comunidade, né? Assim, isso é muito Exatamente. bonito. Antônia, o Felipe falou muito desses registros, né? E muitos desses registros também estão nas casas tela. E aí eu queria perguntar um pouquinho de quem são esses artistas das casas, né? Eles residem no território, né? Eles assinam essas telas e como são escolhidas as casas que vão ser transformadas em tela. E a gente Ok. também pode pensar, né? Só pedir para complementar um pouquinho a preservação desse patrimônio, como é que se dá a preservação das casas tela. Tá bom. Então, as casas-telas, elas são feitas, como eu falei, nas paredes dos moradores ou nos muros da comunidade. Se é no muro que está ali, não é de ninguém, a gente não precisa falar com ninguém, a gente usa o muro e faz aquela pintura. Mas a maioria são nas casas dos moradores, então é feita toda uma conversa, uma mediação com esse morador. As histórias que vão ser retratadas, elas são apresentadas para o morador é quem diz qual é a história que ele quer na casa dele. De repente, você apresenta uma história que fala de uma tragédia. Aí a pessoa fala, essa história eu não quero na minha casa. A gente respeita, entendeu? Já houve caso da gente fazer uma casa-tela numa parede de uma moradora que retratava uma baiana, era coisa assim ligada à Bahia, né? Alguém que tinha vindo da Bahia e contou uma história, né, e tal. E aí, depois da tela pronta, os vizinhos começaram a botar na cabeça da dona da casa que aquela baiana parecia com uma cumbeira, com não sei o que, essas coisas assim que as pessoas falam, né? E aí ela foi lá na nossa base, conversou conosco e pediu para mudar, e nós mudamos. Aí ela escolheu uma outra história para retratar na casa dela, entendeu? Então, é feita toda essa mediação. Quem pinta essas casas são moradores da comunidade, porque todo o nosso trabalho é envolver a comunidade, seja ele de que área for. Então, se nós vamos fazer uma obra de arte, normalmente a gente chama os moradores da comunidade. As primeiras 20 casas-telas, elas foram feitas sob a curadoria de um morador da comunidade, o Acme, nascido e criado aqui na comunidade, que inclusive é um dos sócios fundadores. O Acme, ele é um grafiteiro de renome. Eu não sei se você já ouviu falar nele. Aqui no Rio não tem quem não conheça, né, Carlos? O Acme, né? Tudo que é lugar do Rio de Janeiro tem a assinatura dele, né? Então, ele foi responsável pela pintura, né? E ele formou uma equipe. Quando ele formou essa equipe, como eram 20 casas ao mesmo tempo para fazer, ele trouxe também colegas dele de fora da comunidade, mas a maioria era da comunidade. Hoje em dia, quando nós vamos fazer uma casa-tela, por exemplo, no momento nós estamos fazendo 4. Todos 4 os artistas que estão trabalhando, cada artista está com uma casa, e todos 4 são moradores da comunidade. Então, a gente sempre procura trabalhar com as pessoas da comunidade. Ok? Respondi? Não, aí tem a Sim, com preservação. certeza. A preservação. Não, tem a Aham, preservação, né? Com relação à preservação, é o seguinte: as casas-telas, por elas serem
fora, né, na rua, nas casas, elas sofrem a ação do sol, da chuva, do próprio morador, da criança que passa e rabisca. Então, normalmente elas ficam deterioradas muito rápido, né? E às vezes a gente precisa fazer restauração. Já fizemos restauração em algumas, no momento tem umas outras tantas precisando de serem restauradas. Nós temos também 3 portais de entrada para dentro do território. Esses 2 portais eles já foram reformados também, porque por ficar no tempo, né, eles sofreram a ação do tempo e estragaram. E a gente já fez a reforma de 2. Então, há essa questão de preservar, né, fazendo restauração. O acervo que é guardado dentro da base, ele vem sendo tratado por alunos da Escola de Museologia da Unirio. Nós temos uma parceria com o Departamento de Museologia da Unirio, que inclusive é um parceiro nosso desde quando a gente pensou fazer o museu, eles vem nos orientando, nos ajudando. E atualmente a gente tem essa parceria com o departamento através do professor Ivan, e nós estamos no momento com 3 bolsistas disponibilizados para nós, e fora os voluntários, que são aqueles alunos que estão ali, sabem que está tendo esse trabalho e eles querem participar também. Então, essa equipe, né, sob a supervisão do professor Ivan, eles estão fazendo todo um tratamento nas obras que a gente tem, que são os banners, as coisas que a gente cria no dia a dia, né? Às vezes algum objeto que um morador dá ou que a gente resgata dentro do território, né? Isso tudo passa a ser o acervo, e nós temos no momento essa equipe que está fazendo esse trabalho de preservação. Ok? Muito obrigada. De nada. Para entender como vocês traçam, né, o roteiro, como é que vocês elaboram o roteiro, né, do percurso da visitação, que nós estivemos lá, né, nós visitamos, mas exatamente por ter visitado, eu verifiquei que novas casas tela estão surgindo, né? Uhum. Então, esse percurso, esse trajeto, esse roteiro, ele vai sendo ampliado em função dessas novas telas, né, dessas novas casas tela. E aí eu queria que você contasse para a gente como é que foi pensar esse percurso, né, esse roteiro para o percurso lá atrás, há 15 anos, com as primeiras casas tela, e como isso acontece hoje, né? Como é que vocês foram modificando? Houve alguma alteração, algum espaço deixou de existir, alguma casa tela deixou de existir, né? Houve alguma mudança nesse percurso, nesse roteiro, ou apenas vocês foram ampliando, não é? Essa possibilidade do caminhar pelo território? Então, quando nós pensamos esse roteiro há 15 anos, né, a gente pensou exatamente em fazer um roteiro por dentro do território, né, pegando Pavão, Pavãozinho e Cantagalo. Por isso nós andamos só no Cantagalo, mas nós temos a parte do roteiro também no Pavãozinho, né? No Pavãozinho, a gente pode, se vier por Copacabana, a gente começa ali no próximo à Rua Sá Ferreira, né? Entra na comunidade e vai passando por dentro da comunidade, passando os becos e vielas, até chegar no roteiro do Cantagalo. A princípio foram essas 20 casas que foram feitas, e à medida que a gente vai podendo fazer mais algumas, a gente vai incluindo nesse mesmo roteiro. Ele é um roteiro que, na verdade, ele está no meio da comunidade, né? Porque você não viu, talvez não percebeu, né? Depois do roteiro, por exemplo, aqui no Pavãozinho, depois do roteiro que vai sair na Sá Ferreira, ainda tem muita escada para cima. Então, para não cansar muito o visitante, a gente resolveu fazer pelo meio, porque a pessoa tem a oportunidade de entrar na comunidade, no território, conviver com as pessoas, com a casa e tudo, e não se cansa tanto, né? Então, é por isso. E quanto à medida que a gente vai conseguindo fazer mais, a gente vai incluindo casas nesses roteiros mesmo. Tanto que você viu que as casas novas que estão sendo feitas é exatamente no roteiro que, na verdade, ele já existia. Só que ele começava naquela parede bem grandona, né, onde tem aquelas motos ali que você viu, mas a gente já está trazendo um pouco mais para cá, né? Já vai ter ali aquela casa onde nós paramos para beber água e tal. Ali já vai ter uma casa-tela que já não tinha, né? Ali na descida da Rita, onde tem aquela casa que já está pronta, que nós vimos lá, perto do campinho, aquela não existia, então já está sendo feita ali. Ela parava justamente ali naquela parede grande, agora ela já está descendo um pouco, entendeu? Porque ali já
já é a descida do elevador. Então, a gente procura botar as casas onde sabe que tem mais fluxo de pessoas passando. Entendeu? Isso é uma coisa que a gente observa, assim. Ah, tá, o lugar assim também esquisito, ninguém passa, então vamos fazer aqui que está mais movimentado, as pessoas vão ter mais oportunidade de vir, né? E é isso. E nós já perdemos, sim, nós já perdemos exatamente pela necessidade do morador. Aqui no Pavãozinho, até perto aqui da minha casa, teve uma que nós perdemos porque foi feita na parede do dono da casa, lógico, e aí depois ele precisou aumentar a casa, né? Aí ele precisou tirar aquela parede. Aí ele nos procurou e a gente não objetou, né? E ele, inclusive, disponibilizou a parede nova para que a gente, quando puder, fazer uma outra obra de arte lá, que pode até ser a mesma, porque ele gostava muito da obra que tinha lá na parede dele, né? Então, ele até já faleceu, mas a família dele sabe disso, são meus vizinhos aqui perto, né? Outra que a gente perdeu foi na quadra do Pavãozinho, nós não passamos lá. Essa contava a história, né, dos nordestinos que vieram do Nordeste, do forró, né, dessas coisas da tradição nordestina, né? E aí era uma casa, uma parede bem grande, uma tela bem grande, mas depois o dono da casa resolveu vender a casa para uma pessoa que ia fazer uma casa de material de construção. E aí simplesmente cortaram a parede. Aí ficou só um pedaço, né? Esse nem ofereceu para fazer de novo, porque ele abriu portas para fazer comércio, né? Esse aí a gente perdeu mesmo, entendeu? Então, mas isso são coisas que a gente sabe que podem acontecer, né? Porque a gente não vai brigar com o morador e o morador não vai brigar com a gente. É um museu vivo, né? É o O museu museu às vivo, vezes é vai aquilo que eu mudando, não falei, é? é aquilo que eu falei, é o museu vivo, que é aquilo, você passa num momento, no lugar, o cenário é quando você volta, o cenário já mudou, né? Então, tá o tempo todo em movimento. Hoje tá, amanhã não tá, agora é, amanhã não é, entendeu? É assim, é um museu vivo. Obrigado. Ok. Sim. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu vou mudar a minha pergunta. Que acho que na verdade eu ia fazer, mas acho que a Antônia já trouxe bastante na fala dele, então eu vou mudar um pouquinho. Eu estava pensando nessas casas telas, porque tem um custo, né? Como que é feito o financiamento desse... Através dos Que eu imagino que editais. seja difícil né? Através dos editais, A gente só pode fazer quando ganhar um edital. Por exemplo, essa que nós estamos fazendo agora é um edital da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, né, da SESEC. E aí ele é um edital que permitia intervenções urbanas, né? E aí a gente propôs a fazer mais 4 casas-telas e o projeto foi aprovado. Aí, do momento que é aprovado, a gente tem que fazer. E aí nós estamos justamente na execução desse projeto. Mas todos os nossos trabalhos, né, como a gente não tem recurso próprio, eles são feitos através de editais. Aí o edital a gente propõe um projeto, aí o projeto vai, se passar, a gente vai desenvolver o trabalho. É assim. Obrigada. Antônia, tem acho que uma última pergunta, né? Hum. Que a gente falou bastante, se falou bastante dos visitantes e dessa demanda também, né? De que pede que tenha uma apresentação, pede que tenha algo específico, né? A pergunta que fazer ela é muito desse perfil de interesse do público, né? Se você percebe que no começo, quando o museu abriu, né, o perfil de público era diferente do que vocês têm hoje, né? E pensando também, né, nesse antes e depois da visita, né? Se essa pessoa que chega para visitar o Museu de Favela, ela chega de um jeito e na sua percepção, o que será que muda nela, né, depois que ela visitou o Museu de Favela? E só para a gente encerrar também o encontro de hoje, que já está dando aí quase 1h30 de conversa. A gente vai. Não, a gente pode continuar Isso conversando daí, também, né? isso daí é curioso mesmo, né? As pessoas, às vezes, elas nos procuram, ela olha lá no site, ou alguém informou para ela, o Museu de Favela. Aí ela chega lá na nossa base, que nós consideramos apenas uma base de trabalho, e é onde a gente recebe as pessoas e tal.
Aí a pessoa chega e fala assim: ah, eu vim visitar o Museu de Favela. Aí é a nossa primeira pergunta: como é que você tomou conhecimento do Museu de Favela? Ah, eu vi no site, eu vi na revista, tem esse negócio de revista de turismo, né? E aí a gente vai e explica para ela: olha, isso aqui é apenas a nossa base de trabalho. O museu é lá fora. Aí a gente fala um pouco sobre o que é esse trabalho. Na hora, a pessoa se interessa em ir para o território. Ela quer ir para o território. Né? Eu acho que aguça aquela curiosidade assim, que é isso, Museu Vivo, né? Vamos ver o que é isso. E elas vão. E normalmente, assim, sou suspeita para falar, mas a gente percebe que as pessoas ficam encantadas com o que vê, entendeu? O tipo de trabalho que nós fazemos na percepção das pessoas é algo diferente mesmo, né? Porque a pessoa, às vezes, como eu falei no início, né? Quando você fala em museu, está na cabeça das pessoas um espaço fechado, né? E aí a pessoa tem aquela, eu vou lá no museu visitar o Museu de Favela. Só que ela chega lá, claro que lá na base a gente tem as exposições, né? A gente coloca lá no hall, a gente tem exposição, a gente mostra o trabalho interno que a gente faz, mostra, né, o que a gente está fazendo, o dia a dia. Agora, no momento, nós estamos com tudo desativado, porque estamos esperando uma obra que vai acontecer, mas normalmente tem a brinquedoteca, tem a biblioteca, tem o canteiro, às vezes acontece que está acontecendo uma oficina, a pessoa chega naquela hora, já aconteceu de visitante chegar e interagir na oficina e fazer um artesanato, né? Então, é algo assim que a pessoa, de repente, ela não está esperando, né? Ela vai com uma ideia, uma visão de museu, e ela sai dali com uma outra visão totalmente diferente. Entendeu? E digo para você, tem muita gente que nos procura para visitar o Museu de Favela que já veio indicado por alguém que visitou. Ah, que Certo? legal, assim, né? Não, a gente está aqui em São Paulo já morrendo de vontade, a gente quer, com certeza. Perfeito. Aí, novamente, muito obrigado, Antônio. Tá muito De gostosa a nada. conversa, assim. Tá. Acho que se pudesse, a gente continuava o Pois resto é. da tarde trocando ideia, Não, falando quando mais e vocês mais e mais. quiserem, a gente pode fazer outra conversa, né? Vocês vão vir aqui, a gente vai mostrar, vai conversar com vocês. Se houver oportunidade, eu vou lá visitar vocês, né, Carlos? Exatamente, exatamente. Eu acho que não vai faltar, não falta assunto. Com É, certeza não falta assunto. Quero muito agradecer, Antônia, a sua disponibilidade, a sua presença. que isso. Tamo Nós já junto. conversamos aqui, vocês vieram aqui, né, na Casa Museu Ela Clabin, nós estivemos lá no MUF, e essas visitas e essas trocas, né, só nos fazem perceber a importância da arte, da É, educação, da cultura, da persistência, da resistência, não é? O quanto isso é importante para mudar, não é? Mudar mentalidades, posturas, atitudes isso, e criar, exato. né, novas possibilidades para as pessoas, não apenas no caso do Museu de Favela, não apenas para quem está ali, para quem está dentro da comunidade, né, mas para quem está fora. Eu acho que principalmente mudar a mentalidade de quem está fora, né? Que É, acaba tendo, talvez, uma série de ideias errôneas sobre as pessoas que moram na comunidade, talvez acreditando também que de lá não saia nada, né? E a gente é, viu que é produzida muita coisa, a gente vê na tua figura, na figura dos outros profissionais do Museu de Favela, o quanto as pessoas são empenhadas, né? São profissionais, têm atitudes muito positivas, né, é. diante de realidades tão difíceis, né? Estamos no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro Uhum. não é um estado para qualquer pessoa, né, Antônia? Não é fácil morar no Rio de Janeiro e a gente sabe o quanto o trabalho de arte, de educação, de cultura, de desenvolvimento, pensamento social, não é É, fundamental. E eu te é. parabenizo, parabenizo toda a equipe do Museu de Favela por todo Obrigada. o trabalho que vocês estão desenvolvendo nos territórios do Pavão, Pavãozinho e É, Cantagalo. E muito obrigado por essa troca conosco. Muito obrigado por aceitar estabelecer a parceria conosco. Tá? tá É ótimo. fundamental. Nós estamos aprendendo muito com vocês. Tá certo. Contou para eles que de lá você vê a Eva Clabin? Eu falei para eles que vocês têm um panorama incrível.
Vocês têm um cenário maravilhoso, né? Porque vocês têm o panorama de Ipanema, da praia de Ipanema, da praia do Leblon e de toda a Lagoa Rodrigues de Então, Freitas. aqui na. Não, e é porque você não veio aqui no lado do Pavão, Pavãozinho. Quando a gente chega lá no alto do Pavão, a gente tem uma visão do Forte de Copacabana ao Forte do Leme, passando a extensão da praia todinha. O Rio Sul, tudo a gente vê lá do alto do Pavão. Ou seja, uma paisagem É, assim extasiante, né? pois é. Então, obrigado. Eu estou aqui de frente para o Arpoador, entendeu? A minha casa fica de frente para o Arpoador. Olha só, hein? Daqui de casa eu vejo a Igreja da Ressurreição. É só para matar a gente de inveja, né? A minha casa eu vejo um minhocão. Ah, vem morar no Pavão, Pavãozinho. Ela matar de inveja, principalmente nós de São Paulo, que a vida é só prédio, prédio, Só prédio, concreto, prédio. né? Pois Eu é. ainda tenho um horizontezinho lá na Cantareira, né? Assim, eu É. consigo ver entre os prédios, lá no fundo, a Eu Cantareira. estive aí em São Paulo 6 e 7 de agosto. Ah, Oh, tá deixa bom. eu te Agora! Pois é. Então, porque uma das nossas ex-sócias fundadoras, né, que é a Kátia Loureiro, que agora não está mais conosco pessoalmente, fisicamente, mas está junto, né? Ela escreveu o livro Os 7 Primeiros Anos do Museu de Favela. E aí ela escreveu ele no Prêmio Jabuti e nós chegamos a finalistas. Aí eu fui para o evento de premiação. Infelizmente não ganhamos o prêmio, mas ganhamos conhecimento. Ah, é legal, legal. Pois eu vou É, mandar o Devem ter te link para você. Cara, eu indicado, vou né? mandar o link para você depois do livro. Eu te dei, eu acho que eu não dei ainda, não, né? Não, estou aguardando o livro, estou Eu vou te mandar o aguardando. link do livro, porque não deu para a gente imprimir, né? Então aí tem o link, mas através do link vocês vão tomar conhecimento dos 7 primeiros anos de Museu de Favela, o que a gente fez, como a gente pensou. Entendeu? Maravilha. Vocês não ganharam o prêmio, mas foram indicadas. Isso já é, né? Já Sim, é também um foi prêmio, uma né? vitória, já consideramos uma vitória. É verdade. E muitas outras virão, tenho certeza Com disso. certeza. Gente, amei. gente, Nós também. aqui agradecendo também em nome da Casa Museu Maclabim, né, a sua Uhum, presença, Tônia, e tá realmente ótimo. o projeto do museu é incrível, assim, é Obrigada. muito, dá gosto, assim, da gente ver essas iniciativas acontecendo, né, e é muito importante, principalmente a gente está num contexto, né, tanto a Eva como a Emma, a gente está num contexto que é muito desse lugar de um museu, apesar de ser doméstico, é mais próximo de um museu Uhum, tradicional. A exato. gente não é um museu de território, então eu É, acho que é muito importante a gente ter contato com essas experiências e, ao mesmo tempo, poder dialogar com elas, né? Assim, então, sim, acho que fica o convite para todo mundo que está assistindo, né? E para o resto da equipe da Casa Museu também, da gente manter esse diálogo, né? com E certeza. visitar a Casa Museu Maclabinha, a Casa Museu Maclabinha e Museu de Favela, né? Tá ótimo. Que acho que fica aí esse convite. E acho que a gente pode encerrar a live, né? Uhum, tá ótimo. E é isso, Obrigada a vocês agradecemos a também pelo todos convite, Carlos. participantes. Obrigada. Obrigada às meninas lá, para André, todo mundo, né? Ah, Muito bom, gente. Muito bom. Eu agradeço E bom. também, fique, foi um é, prazer te conhecer, tá Antônia. É ótimo. muito E bom fiquem à escutá-la. vontade, fiquem à vontade, precisando de alguma informação, algum complemento. Quiser mandar alguém para visitar o Museu de Favela, é só falar com a gente, tá? A gente, se quiser dormir no território também pode, nós temos hostel e temos a nossa casa também, que a gente pode ceder para dormir. É um Não, serviço completo, né, porque Antônia? uma das coisas do Museu de Favela é isso também, né? Tem pessoas que querem dormir no museu para ver o amanhecer e o anoitecer. Eu já tive assim umas 2 pessoas que dormiram aqui na minha casa, porque elas diziam assim: Antônia, vocês falam tanto dessa coisa de mudar, como é anoitecer, como é amanhecer, e aí quis dormir aqui, e dormiu para ver. Aí quando amanheceu o dia, eu fui, né, pensando que eu ia acordar a pessoa para ver o amanhecer, cheguei, ela já estava na varanda olhando, extasiada com o mar, o sol surgindo da linha do horizonte. Coisa maravilhosa. Experiência, né? Quer dizer, uma experiência completa, né? Completa, Completa. entendeu?
Só quero Tá reiterar ótimo. aqui o convite para quem está assistindo a gente, visitar o Museu de Favela, entrar em contato com a equipe da Antônia, vale muito a pena, é uma experiência significativa e necessária. Não é? Também reiterar aqui o convite para visitar as casas-museu Eva Klabin e Emma Klabin. Nós temos uma programação também muito diversificada e eu tenho certeza que esse trânsito, não é, entre museus diferentes vale muito a pena, deve ser feito para ampliar nossa formação e o nosso olhar para o mundo. Perfeito. Ok.